Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilhoso é o nosso Deus, amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo de número 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 18, versos de 1 a 9. Aguardar todos encontrarem o texto. Amém, né? Os irmãos acompanham comigo o que diz a palavra do Senhor. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com a Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu santo nome. Queremos, ó Deus, expressar a nossa alegria, Senhor Deus, a nossa gratidão de estarmos na tua casa, Senhor Deus, porque sabemos que a tua presença é real aqui no nosso meio. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o teu Espírito Santo está correndo aqui no meio de nós, está enxugando lágrimas, está renovando a alegria da salvação em nossas vidas. O teu Espírito Santo tem sido derramado sobre nós, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que Tu continues conosco na meditação da Tua boa palavra, que Tu venhas trazer, ó Deus, o entendimento, o esclarecimento, o conhecimento, ó Deus, maior do Teu projeto de salvação para as nossas almas, e nós Te damos graças assim, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos têm liberdade de sentar? Meus amados, o texto que nós lemos aqui, ele retrata uma experiência do servo de Deus, Abraão. E nós começamos a ler aqui que o Senhor apareceu a Abraão, né? Ele apareceu ali nos carvalhais de Manre, né? Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Esse termo, quando tinha aquecido o dia, né, nós sabemos que ali, na terra de Canaã, a terra prometida, né, do Senhor para Abraão, ali quando o dia estava aquecido, ele representava assim um sol causticante, né, e representa um momento que Abraão estava passando de grandes provações. Abraão, ele foi um homem que hoje nós pensamos, né? Puxa, o tempo que nós vivemos é tão difícil servir a Deus, né? Muitos podem pensar, né? As coisas que nós vemos, se ligamos à nossa televisão, o rádio, lemos algumas notícias, e vemos a situação que se encontra o mundo, e chegamos a essa conclusão: é muito difícil servir ao Senhor. Agora, os irmãos, eu peço para os irmãos meditarem também no tempo de Abraão, o quão era difícil também. Abraão, ele nasceu ali em Ur dos Caldeus, né? Uma terra idólatra, né? As pessoas já tinham se esquecido do Senhor. As pessoas adoravam deuses estranhos.
Esse era o ambiente de idolatria que vivia Abraão, né? As pessoas servindo a deuses estranhos. E Abraão, né, ele foi chamado também de hebreu e de semita, né? Hoje em dia nós falamos, né, os movimentos antissemitas, né, e retratam o que está escrito na palavra de Deus, porque Abraão era descendente de Sem, né, que era filho de Noé. Os irmãos lembram? Então Abraão veio dessa descendência, e o mundo hoje até reconhece, né, o termo semita, né, como referente ao povo de Israel, né? Então vem desde ali da descendência de Sem, né, passou por Éber também, né, que por isso que ele seria chamado de hebreu. E Abraão foi chamado ali quando ele tinha 75 anos, né? A gente pode pensar, puxa, tinha uma idade avançada, né, Abraão, quando foi chamado. Mas Abraão viveu 175 anos. Então ele não estava nem na meia-idade ainda, quando ele foi chamado para a presença do Senhor. Naquele ambiente que nós falamos aqui, um ambiente de idolatria, inclusive a família de Abraão vivia disso, né? Eles vendiam ídolos. Olha só que ambiente que ele estava ali, né? Quer dizer, o recurso que entrava na casa dele vinha de idolatria. E Deus chama Abraão e se revela a Abraão e fala assim: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, né, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão nem sabia para onde ele estava indo. É verdade que seu pai, ele vinha de Canaã, né, e seu pai tinha a intenção já de voltar para Canaã, mas eles pararam em Padã Arã, e foi ali que Deus fez o chamado para Abraão. E também o Senhor, nesse chamado que ele faz para Abraão, e Abraão obedeceu esse chamado, né, Abraão passou por muitas provas, por muitas situações difíceis, né, e que nos ajuda também a termos esses exemplos, né, na pessoa de Abraão, para nos fortalecer na nossa caminhada com o Senhor. A saber que mesmo quando nós temos um chamado da parte de Deus, não significa que as coisas vão dar tudo bem. Não quer dizer exatamente isso. Quer dizer que o Senhor vai nos dar vitórias em todas as lutas que nós passarmos. Isso sim, né? E nós vemos isso na pessoa e na vida de Abraão. E nós vemos ali que esse momento, como nós falamos, né, na introdução, que era o dia onde o sol estava mais aquecido, né? E Abraão ele vivia em tendas, eles não viviam em casas de alvenaria, como nós vivemos hoje aqui, né? Eles viviam em tendas. E Abraão ele estava passando por algumas situações, primeiro porque havia uma promessa sobre a vida de Abraão, que dele viria uma grande nação. E o tempo já estava passando. Nesse momento aqui já tinham passado 24 anos, né? Ele estava ali com 99 anos de idade, né? Ainda também na sua meia-idade, né? Como eu falei, ele viveu até 175 anos. Mas só que é aqueles momentos em que a gente pensa assim, será que Deus falou comigo mesmo? Né? Será que foi da parte de Deus? Mas Abraão ele tinha essa certeza no coração, né? Porque Abraão, quando nós analisamos como pessoa, né, como servo de Deus, mas também ele tem uma tipificação como igreja de Cristo, né? Porque Deus, ele não só chamou Abraão, mas ele também fez uma aliança com Abraão, né? Ele fez um pacto com Abraão, né? Então tinha essa promessa, tinha essa aliança, olha, de você virar uma grande nação. Mas ele olhava ao redor e ele via que a mulher dele era estéril, né? E muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, e as circunstâncias dizem que não. Olha, não tem como, né? A idade já avançou, a palavra nos diz que Sara, ela também já tinha terminado as regras das mulheres, né? Ou seja, além de ela ser estéril, já tinha parado as regras, né? Ele já também ficando de idade. As circunstâncias diziam não dá. E aí o que acontece? Nesse período, eles começaram a pensar, mas o que será que o Senhor quer de nós, né? Aí Sara deu uma sugestão para Abraão, né? Olha, vamos fazer o seguinte, eu acho que Deus vai te dar descendência, mas não de mim. Então eu tenho aqui uma escrava, que era Agar, egípcia, né? Então ela ofereceu, olha, você fica com Agar, né? E vocês terão filhos, e ela vai ter o filho e vai ser como nossa descendência, né? Mas esse não era o projeto de Deus. Mas Abraão seguiu o conselho de Sara e terminou tendo ali um filho com Agar, né? O nome dele era Ismael. E deste filho, Ismael, que veio toda a nação dos árabes, né? Mas havia ainda uma promessa de Deus de que Abraão teria um filho a partir das suas entranhas, mas também a partir de Sara. E aquela promessa não se realizava até aquele instante. O que acontece? Quando Agar deu à luz a Ismael,
ela passou a desprezar Sara. Os irmãos lembram disso na história? Né? Porque ela pensou assim, não, eu que estou gerando filhos para Abraão, logo a descendência de Abraão vai ser a partir de Ismael. E aquilo começou a gerar um problema sério ali na família deles. Né? Então, Abraão estava naquele contexto, né, de que dentro da sua casa havia um problema sério. Né? Agar e Sara contendiam constantemente. E isso certamente não trazia paz para a vida de Abraão. Né? E nós vemos que tudo que é relatado na palavra, nós sabemos que é verdade e tudo aconteceu, mas também tem um conteúdo profético para as nossas vidas, uma tipificação profética. Agar, ela representa a nossa vida carnal, e Sara representa a nossa vida espiritual, a nossa bênção de Deus para as nossas vidas. E meus irmãos, assim como Abraão tinha ali dentro da sua tenda, né, que nós podemos pensar assim na forma da sua vida, né, havia essa batalha interna ali da vida carnal e da vida espiritual, assim também nós passamos pelas mesmas batalhas. Né? O pastor também tinha comentado aqui, antes de nós iniciarmos o culto ali na escola bíblica, que também Jacó passou por isso. Né? Jacó o Senhor mudou o nome dele para Israel, né? Um nome de bênção, e Jacó era um nome que representava o enganador. Né? Então, volta e meia, Israel virava Jacó, né? E depois ele voltava à sua vida espiritual, né? Dar mais ênfase à sua vida espiritual. Então, sempre nós vemos essa dualidade, né? Essa batalha interna. Né? E isso, por vezes, traz um peso muito grande para nós. Né, os nossos problemas. Cada um de nós aqui, certamente, passou por grandes provações. E muitas vezes estamos passando agora, nesse momento, por provações. E esse texto da palavra nos traz um ensinamento interessante, já no primeiro passo, né, de Abraão, porque ele sai da sua tenda, e a palavra diz que ele vai para a porta. Ele vai para a porta da tenda e ele se assenta ali na porta. E aí nós não temos como não nos lembrarmos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz que ele é a porta. Né? Eu sou a porta. E ali Abraão estava, né, quando ele se assenta ali na porta, é a mesma coisa que nós estamos dizendo, que ele descansou no Senhor Jesus. Né? Ele deixou de lado um pouco os seus problemas ali internamente, né? Ele olha para outra perspectiva. Né? Ele olhou para fora dos seus problemas. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. Né? Muitas vezes nós queremos ficar ao redor daqueles problemas, né, que estão na nossa vida e não conseguimos achar solução. Né? Nós sabemos que nós temos uma promessa da parte de Deus, e Abraão era um homem de experiência, e eu creio que cada um de nós tem a sua experiência com o Senhor, com Deus vivo. Né? Muitas vezes nós precisamos ouvir, né, sempre nós precisamos ouvir a palavra de Deus para que isso seja renovado em nossas vidas, para que nós não esqueçamos, né? Assim como Israel se esqueceu das benfeitorias, das beneficências que Deus fez com Israel esquecia facilmente. Né? E nós às vezes esquecemos muito facilmente, né, do bem que o Senhor nos faz constantemente, e ficamos ali nos problemas, mas eu acho que Deus não está vendo o que está acontecendo. Né? Faça esse exemplo de Abraão, siga o exemplo do servo do Senhor, descanse em Jesus Cristo. Né? Olhe para fora da tenda. Né? É como a mesma coisa que olhar para fora do nosso próprio umbigo. Né? Hoje as pessoas elas estão muito materialistas. Né? Elas pensam muito nas suas coisas, né? Nos seus bens, né? Naquilo que ele vai adquirir. Né? E não pensa muito na obra de Deus, por exemplo, né? Saindo para fora desses problemas, né? E descansar um pouco em saber que Deus está trabalhando em nossas vidas. Os irmãos creem nisso. Os irmãos creem que Deus está trabalhando na vida de cada um de vocês, né? Das nossas famílias, as nossas preocupações. Né? Entregue isso para Deus. Descanse no Senhor, confie que Ele está trabalhando e que Ele faz muito mais do que nós. Muitas vezes nós queremos atropelar as coisas, né? Sem fazer uma crítica ali com Sara e com Abraão, porque o contexto era difícil. Imagina, né? Uma pessoa que não tinha filhos naquela época, uma mulher que não gerava filhos, era realmente uma coisa vexatória. Né? Era como se fosse uma pessoa que não era abençoada por Deus. E justamente Abraão, né? Que foi chamado por Deus. E aí as pessoas olhavam, imagina ela vivendo ali em Padã Arã, as mulheres ficando grávidas e dando filhos, né?
Os irmãos sabem também que Abraão passou, muitas vezes tinha fome na terra, e Abraão foi para o Egito. Era comum, porque no Egito tinha alimento à vontade, tinha água, tudo, e eles iam para o Egito. E chegando no Egito, Abraão, sabendo, né, que sua esposa Sara era formosa, era bela, e é interessante, né, porque ela tinha já, nessa época aqui, ela tinha 80 anos, né, Sara, mas ela era bela e formosa. E aí alertaram Abraão, falaram, olha, se você chegar no Egito, cuidado, porque ela sendo sua esposa e sendo bela, porventura Faraó possa se interessar, e vendo que ela é casada, o que eles faziam, né, os ímpios naquela época? Eles não queriam, o adultério era algo também muito sério para eles, né, era um pecado seríssimo. Então eles tinham uma solução ótima para isso. Então, para não adulterar, ele matava o marido, né, para possuir aquela mulher, porque assim eles não estariam, exatamente, eles não estariam pecando. E aí Abraão teve uma estratégia ali com Sara, e falou assim, olha, quando nós chegarmos lá, você diz que nós somos irmãos. E na verdade eles eram meio irmãos, por parte de pai. E foi isso que eles fizeram, e Abimeleque, né, que era o rei, ele tomou Sara ali, mas o Senhor não permitiu que ele estivesse com Sara, né? E imagina a situação, né, de Abraão, com toda aquela promessa, e agora a mulher dele na mão de outro. E o que acontece? Deus falou com Abimeleque, falou, olha Abimeleque, a mulher que tu estás tomando aí, ela é esposa de Faraó, era casada e é esposa de um profeta. E Deus trouxe um mal ali para o Egito, trouxe um mal ali para Abimeleque. Qual que era o mal que Deus tinha levado? Né? Ele cerrou a madre de todas as mulheres, olha só. Olha como é o modo de operar do Senhor. Né? Qual que era o problema de Abraão? O problema de Abraão e de Sara é que eles não geravam filhos. E aí, aquele reino começou a ter esse mesmo problema. Né? Eles não geravam filhos. E aí, quando Abimeleque, avisado pelo Senhor, né, falou, olha, despede essa mulher com Abraão, que é meu servo. Né? Ele veio falar com Abraão e pediu para Abraão orar por eles. E Abraão orou por eles. E sabe o que aconteceu? Todas as mulheres passaram a gerar filhos. Olha que bênção. Abraão orou, intercedeu, e nós falamos também da tipificação de Abraão como igreja também de Cristo, né? Ele orou, e imagina o seguinte, ele mesmo não tinha tido aquele problema dele resolvido. E ele orou assim mesmo por um povo ímpio. E o Senhor atendeu a oração de Abraão. Os irmãos acham que é coincidência que depois disso, Abraão teve esse encontro com o Senhor, e o Senhor abre a madre de Sara? Aí o Senhor nos traz mais um ensinamento interessante, né, para nós orarmos pelos outros. Né? Orar, esquece um pouco os seus problemas e ora. É isso que é a igreja de Cristo. Nós oramos uns pelos outros, né? Nós choramos com os que choram e nos alegramos com aqueles que estão alegres. Né? Hoje nós estamos louvando ao Senhor e bendizendo ao Senhor pela vida da irmã Ana, né, que conseguiu uma vitória diante do Senhor. Nós nos alegramos como igreja, porque é uma vitória da igreja também. Mas quando os irmãos passam por lutas e provações, nós também oramos com eles. E nós nos alegramos quando o Senhor concede a vitória. E ali, voltando, né, para o texto, Abraão ali assentado na porta, né, esse descanso de Abraão, olhando para fora, né, e aí aparece para ele 3 varões. Uma tipificação maravilhosa da Trindade. Né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né, que é a solução completa para o homem. O Senhor, Ele não dá paliativos para nós. Né? O Senhor, quando age nas nossas vidas, Ele age por completo. Ele vai fazer um trabalho total nas nossas vidas. Um trabalho de resgate. Né? Ele nos tira do lodo. Muitas vezes o homem está no monturo, no lixo. E Ele tira daquelas situações e coloca para se assentar junto aos príncipes do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E aí quando Abraão, ele olha para o alto e vê esses 3 anjos, né, que vêm na direção dele, Abraão não fica esperando ali. Né? A palavra nos diz que Abraão vai correndo atrás deles. E aí um outro ensinamento importante. Né? Porque imagina o seguinte, se 2 pessoas, uma está vindo em direção à outra, né, vai demorar um tempo. Mas se as 2 vão de encontro ao mesmo tempo, né, vai ser abreviado esse tempo. Os irmãos concordam comigo? Né? Então façamos isso que Abraão fez. Né? Não fique parado no seu lugar, vai atrás da bênção do Senhor. Né? Porque o Senhor, ele é bondoso, né? Ele deseja nos abençoar.
né? E tudo tem o tempo certo do Senhor. E Abraão, ele foi até aqueles 3 anjos, ele se prostra diante dos anjos, porque Abraão, ele sabe que ele está diante do próprio Deus. Os irmãos sabiam que nós estamos diante do nosso Deus aqui? Os irmãos acreditam, creem que o Senhor está aqui neste lugar? A palavra de Deus nos diz que quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus, Ele nos garante, através da sua palavra, que Ele está aqui presente. O mesmo Deus que operou esse milagre, né, com Abraão e com Sara, né, de ter aberto a madre de uma mulher já de idade, né, que já tinha perdido as suas regras, né, e de Abraão também, que já estava envelhecido, e ele opera esse grande milagre, porque na verdade era a concretização da promessa de Deus, porque o Senhor não é tardo em cumprir a sua promessa, Ele vela pela sua palavra, Ele cumpre a sua palavra. Mas o Senhor também, Ele espera que nós também tomemos a nossa atitude, assim como Abraão, ele deu o seu passo, né? E ele deu o seu passo apressadamente, ele não foi de forma displicente, ele foi com alegria, porque ele sabia que o Deus da glória estava ali, aquele que pode todas as coisas, aquele que falou com ele, ele sabia, porque quando Deus fala aos nossos corações, nós não temos dúvida nenhuma. O Senhor não é Deus de dúvidas ou de confusão, o Senhor é um Deus que nos consola, que nos acalenta com a sua presença, né? Sinta a presença do Senhor aqui, Ele acalentando, né? Ele cuidando dos seus problemas, né? Esqueça desses problemas, porque Deus está cuidando deles. Olhe para frente, olhe para a bênção do Senhor. Quando Deus chega para eles e pergunta assim: Abraão, onde está Sara? Não foi isso que Deus perguntou? Ele perguntou de Agar? Não perguntou. Deus, Ele não está querendo nos expor aqui, ou nos cobrar de coisas que nós fizemos, né? Ou quando nós agimos de forma a não agradar a Ele. Ele está interessado na bênção que Ele mesmo deu para nós. Louvado seja o nome do Senhor, né? O pastor estava falando também, né, sobre as perguntas de Deus para o homem, né? Quantas vezes Jesus fez perguntas, né? Queres que te cure? Né? O que queres que te faça? Né? Deus perguntou no Éden para Adão e para Eva: Adão, onde estás? São perguntas que Deus faz porque Ele quer um relacionamento com o homem. E Deus, Ele se interessa na nossa vida espiritual. Ele sabe que as outras coisas nós precisamos de todas as coisas, né, das coisas materiais, né? E Ele promete, Ele diz: olha, buscai primeiro as coisas celestiais e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, para que se preocupar com isso? Deus está conosco. A promessa dele se cumpre. Jesus, quando veio, né, e teve seu ministério, e falou acerca do plano de Deus, do reino de Deus para o homem, né, ele cumpriu até o final, né, toda a sua promessa, todo o plano de salvação de Deus, foi cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi até o fim. E ele foi até o fim como homem também, passando por todas as provações, por todas as tentações. Porque se nós achamos que somos tentados, imagina Jesus aqui como homem, o quanto que ele não foi tentado. Muito mais do que cada um de nós. As dores que Jesus passou, ninguém pode dizer que sofreu mais do que Jesus. Ninguém pode dizer que foi mais humilhado do que Jesus. Ele fez tudo isso por nós. Ele cumpriu o plano, morreu por nós, porque o salário do pecado é a morte, né? Uma condenação que estava sobre nós. E a partir do momento que Jesus morre como oferta perfeita diante do altar do Senhor, né, Ele cobriu todas as nossas transgressões. Nenhuma condenação há mais sobre aqueles que creem no Senhor Jesus. Apesar do adversário querer colocar em nossas mentes que nós temos culpa, que nós não somos dignos, e na verdade, por nós mesmos, não somos mesmo. Mas aquele que é digno, o único que é digno, Ele pagou essa dívida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor morreu, mas Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte, né? A morte que era algo que nós teríamos que pagar e não tínhamos como, tínhamos que pagar daquela forma, né? Ele morreu e venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, Ele nos deu vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós já vivemos essa vida eterna, né? Estamos aqui em carne por um tempo determinado, né? Nós não sabemos se nós somos a geração que vai ser arrebatada, né? Mas se formos arrebatados, nós vamos para o céu.
não com essa carne, não com esse corpo aqui, mas nós teremos os nossos corpos transformados, semelhante aos corpos dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, esse momento aqui de Abraão, né, é uma linha divisória ali, né, porque o Senhor vai ali e confirma a bênção dele. Olha, no tempo determinado, né, o tempo determinado da vida, né, então a gravidez de 9 meses, Sara terá um filho. Olha só, Sara terá um filho. Aquilo deve ter ardido no coração de Abraão, né? E o interessante é que a Sara estava dentro da tenda, né? Sara não estava com Abraão ali, né? E Sara, ela consigo mesmo, ela riu. Ela se riu. Não que ela estava talvez duvidando do Senhor, mas ela assim, como eu velha, né? E o meu marido já velho, eu ainda teria o desfrute ainda de ter filhos, né? E aí Deus fala para Abraão: ó, Abraão, por que Sara riu? Aí Abraão falou: nossa, como é que o senhor sabe? Né? E aí nós vemos que era Deus, porque Deus é o nosso Deus onipresente e onisciente, né? Então Abraão talvez entendeu mais ainda, né? Olha, o Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe aquilo que está no escondido, no oculto. Ela estava na tenda, né? E aí Deus fala assim: olha, porventura há algo impossível para Deus? É a pergunta que nós fazemos, que o Espírito Santo nos faz hoje. Porventura há algo impossível? Será que o seu problema, o meu problema, é algo tão maravilhoso que Deus não possa resolver? Nós, por vezes, nos estressamos e achamos que não tem saída, né? Imagina o povo de Israel ali, na frente do Mar Vermelho, o Egito todo ali atrás deles, olhava para um lado é montanha, para o outro lado era mar, e o que o povo de Israel fez? Aquilo que Abraão fez. Abraão estava sentado e olhou para cima. E a palavra nos diz, né, que para olhar para o alto, né, olho para os montes, né, da onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, do Altíssimo, né? Ele é o meu socorro, Ele é a minha salvação. E o povo olhou para o alto e Deus abriu um mar, né? Abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto. Meus irmãos, depois dessa experiência maravilhosa de Abraão com a Trindade, com o Senhor ali, né? Era um momento que antecedia um juízo. Os irmãos entendem isso? Os irmãos continuam a ler o capítulo 18, né? Deus estava para aplicar um juízo em Sodoma e Gomorra. E Deus vai lá andando com Abraão e fala assim: olha, eu esconderia alguma coisa ao meu amigo Abraão? Olha que coisa maravilhosa, né? Deus chamar o homem de amigo. Os irmãos têm noção de quão pequenos nós somos, né? E Deus olhar para nós e nos chamarmos de amigo, né? Ali representado por Abraão, né? Deixaria de fazer Abraão conhecer todas as coisas. E ele fala sobre o juízo que vai ser aplicado em Sodoma e Gomorra. Porque o Senhor, ele é tardio em irar-se, né? Mas o Senhor é justo, né? E o pecado, ele tem um juízo. E o mundo que nós vivemos, nós estamos na iminência de um juízo da parte de Deus. E Abraão começa a interceder. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós vemos de novo Abraão intercedendo. Abraão intercedeu por aquele povo de Abimeleque, né? E Deus abriu a madre. E quando Abraão viu que o Senhor ia aplicar o juízo em Sodoma, ele se lembrou do sobrinho dele, Ló, que estava lá em Sodoma. E ele começa a interceder: Senhor, mas se tiverem 50 justos, o Senhor pouparia a cidade por causa daqueles 50 justos, né? Para que ninguém diga que o Senhor aplicou um juízo sobre o justo. E Deus falou: não, olha, Abraão, se houverem 50 justos, certamente eu vou poupar a cidade. E ele começou a baixar o número, porque Abraão começou a baixar: se não tiver 50 justos, e de repente se for 45, se forem 40, se forem 30, e Abraão com ousadia ia falando com Deus. E Deus: Abraão, se tiverem 30, eu pouparei. Até que Abraão falou assim: olha, Senhor, se tiverem 10, se tiverem porventura 10 justos. E Deus encerra dizendo assim: olha, pelos 10 eu pouparei a cidade. Os irmãos têm ideia da misericórdia de Deus? Até hoje, entre os judeus, para se ter uma sinagoga, é preciso ter pelo menos 10 varões. Os irmãos sabiam disso? Por causa dessa palavra que Deus deu para Abraão. Essa garantia, essa promessa que Deus deu para Abraão, que quando tiverem 10 justos, ele pouparia toda a cidade. Toda a cidade. Jesus foi mais além, né?
Jesus disse o seguinte, olha, quando tiverem 2 ou mais, né? Não foi isso que Jesus falou? Né? Para Abraão, Deus falou assim, olha, quando tiverem 10, eu pouparei. Jesus falou, quando tiver 2 ou mais, ali já é a representação de uma igreja. A igreja que tem o Espírito Santo. Então, enquanto tiver a igreja aqui na terra, a presença do Espírito Santo sobre a igreja, o Senhor vai poupar esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai haver um juízo, né? E nesse juízo, enquanto a igreja estiver aqui na terra, esse juízo não vem. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. Ele vai arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo vai ser retirado também junto com a igreja, e aí virá o juízo. Mas enquanto isso, nós fazemos a mesma coisa que Abraão, nós intercedemos. E é isso que nós fazemos com a igreja, né? O pastor, a irmã aqui estava intercedendo, e nós como corpo de Cristo, juntos, intercedendo pelas almas que estão nesse mundo, que ainda não conhecem o Senhor, né? E oramos para que eles sejam alcançados, né? E que o Espírito Santo seja derramado, e que Deus venha poupar a nação, venha poupar o mundo, né? Desse juízo que é iminente. Nós sabemos que esse juízo ele virá, mas nós vivemos num tempo que é propício. Nós vivemos no tempo da graça do Senhor, né? E da graça do Senhor diz respeito a todo aquele que crê no Senhor Jesus. E se nós anunciarmos a palavra, né? E se nós não anunciarmos, se não tiver ninguém para anunciar essa boa palavra, como as pessoas podem crer se não ouvirem a palavra de Deus, né? Quando nós trazemos uma palavra, nós nos enchemos de alegria por trazer uma palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós nos enchemos de temor e de tremor também, porque é um juízo sobre aqueles que levam a palavra de maneira fraudulenta, né? Há um juízo terrível sobre esses, né? Então, muitas vezes nós oramos pedindo, Senhor, sonda-me, né? Se há algum mal em mim, retira, me perdoa, me limpa, me lava, me santifica pelo Espírito Santo. E Deus atende ao nosso pedido por causa de Jesus Cristo. E Ele nos limpa e nos lava, né? E nos trata como justos, né? Porque a palavra diz ao mesmo tempo que não há um justo, né? Mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado, né? E apesar de nós continuarmos com a natureza pecadora, como nós falamos, né? É a Sara e Agar, né? Brigando aqui dentro do nosso coração, nas nossas vidas, né? Essa batalha, meus irmãos, ela não acaba até que nós sejamos ou arrebatados, ou que nós passemos para a glória do Senhor. Essa guerra vai continuar, mas o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos trata, como nós dizemos, como justos, mesmo ainda tendo essa natureza pecaminosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, são tantos os ensinamentos, né? O alimento que o Senhor nos dá através da sua palavra, né? Quando nós conhecemos o plano de Deus para as nossas vidas, e também nós entendemos a responsabilidade que nós temos de interceder pelas almas, né? Saímos um pouquinho do nosso eu, né? Porque é verdade que nós, desde pequeno, e muitas vezes nós educamos os nossos filhos, colocando eles como se fosse o centro de todas as coisas. Porque nós amamos os nossos filhos, né? Queremos que eles sejam o centro. Mas quando nós lemos a palavra, nós vemos que o centro não somos nós. E o centro não são nossos filhos. O centro de nossas vidas é o Senhor. E se nós colocarmos as coisas nos devidos lugares, né, como nós falamos, Deus no centro. Lembra do tabernáculo? Quando o povo de Israel andava no deserto, tinham as 12 tribos, e o Senhor estabeleceu que a tenda do tabernáculo ficaria no meio do povo de Israel, já mostrando o lugar dele, né? Se nós colocarmos ele no meio, no centro das nossas vidas, né? E não o nosso próprio eu ou os nossos amados, né? Pode parecer um pouco estranho isso, né? Mas se nós obedecermos a palavra, seguirmos o que a palavra está nos dizendo, colocamos Deus no centro, Jesus Cristo como Filho de Deus, o nosso único Senhor e Salvador, todas as outras coisas vão entrar em ordem na nossa vida. E nós vamos ver o milagre de Deus acontecendo, a despeito das circunstâncias que nos rodeiam, né? Ele é poderoso para cumprir a sua palavra, e Ele assim o cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor venha abençoar essa palavra em nossos corações, que Ele venha dar um renovo, que Ele venha nos fortalecer na fé. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza e a nossa alegria, né? Quando nós temos o Senhor em nossos corações, e o Senhor vai abençoar as nossas vidas e as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Glória a Deus. Que mensagem poderosa para o nosso coração. Eu gosto desses insights que o nosso irmão sempre traz para o nosso coração. É sempre uma bênção para mim.
ouvi o nosso querido Raul ministrar a palavra de Deus. E ele falou hoje de um dos temas que é a sua assinatura, Abraão. O Raul sempre traz coisa muito interessante. Hoje eu aprendi sobre as sinagogas das 10 pessoas e dos 10 homens, eu não sabia disso. Uma bênção para o meu coração. Eu fico observando isso que o irmão falou e me faz lembrar de tantos testemunhos. E eu queria lançar um desafio para o nosso coração hoje. Sabe, Raul, tem pessoas na vida e demais irmãos que tragam essa carga do vexame no coração por anos. A gente não conhece a vida de ninguém aqui na América, não temos condição de saber o para trás mente, né? Mas às vezes os momentos da vida trazem a gente em momentos em situações que deixam a gente de vexame. O dia da promessa sempre é um dia muito abençoado. O dia que Deus fala assim: vou te abençoar, vou te fazer uma grande nação. Vou tirar você do meio da sua parentela e vou fazer de você uma grande nação. Mas o problema mesmo não é o dia da promessa, é o outro dia de manhã, em que Samuel veio, derrubou um chifre de óleo na sua cabeça. Mas outro dia de manhã você volta para o pasto, como Davi voltou. Como Ana, que recebeu uma oração de Eli, que Deus ia visitá-la com o filho, mas ela voltou dos sacrifícios ainda sem estar grávida. Como tantos homens e mulheres que passaram anos para receber a promessa de Deus. Enquanto você ministrava, o Senhor colocou uma expressão no meu coração: o vexame no meio dos homens é o material para a glória de Deus. O vexame no meio dos homens é o material para a glória de Deus. Deus transforma os nossos momentos de vergonha e de vexame para Ele escrever algo glorioso para a glória do seu próprio nome. Ontem, numa das perguntas, Raul, eu me lembrei da pergunta do Senhor Jesus Cristo, quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou. Quem foi que me tocou? Lucas já escreve toda a história dela, mas ninguém sabia quem era ela e o que tinha acontecido. E falar para ela quem era ela era um vexame. Dizer que ela era mulher e o porquê ela tocou era um vexame. Só que enquanto ela não foi exposta, Jesus não a declarou curada. O fluxo secou, mas Jesus só a declarou curada quando ela se identificou no meio do povo. Talvez a sua história seja como a de Natanael hoje. Alguém que Jesus olhou no meio da multidão e viu debaixo de uma figueira e falou assim: eis aí um israelita a quem não há dolo. Que os teólogos discutem o que é que ele estava fazendo. A única pessoa que eles concordam é o seguinte: que seja lá o que Natanael estava fazendo, ele não queria estar fazendo aquilo não. Porque mesmo na sua atitude, Jesus não imputou nele culpa, dolo. E é por isso que ele se deslumbrou com a palavra de Jesus. Nessa noite, talvez, com essa palavra tão abençoada, você esteja como Abraão, na porta, no lugar onde Jesus abriu, mas no horário que o sol é mais quente. Né, Raul? O horário do dia onde o calor era maior do sol. E foi justamente nesse horário que o Senhor nosso Deus veio andando em direção a Abraão. Abraão não perdeu chance, como você ouviu na palavra. Ele se levantou e se ofereceu em serviço a Deus. Deus estava passando na frente dos carvalhais de Manre. Mas Abraão se levantou e foi ter com Deus. Fique de pé, por gentileza. Se você tem passado esperando pela promessa de Deus há muito tempo, talvez ela tenha já feito seu coração sofrer. Hoje é o dia que Deus vai colocar um riso no seu lábio. Ainda que a promessa que Ele vai reafirmar pareça mais impossível de acontecer do que foi até hoje. Eles riram não porque eles ficaram felizes, eles riram porque era mais impossível que acontecesse naquele dia que tinha acontecido no passado. Mas hoje é um dia de visita de Deus na sua vida. O vexame no meio dos homens é um material, é instrumento para a glória de Deus. Se Deus falou com você nessa palavra no dia de hoje, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração
pela sua vida. Deus veio ao seu encontro hoje com essa linda palavra. Venha ao encontro de Deus com o seu coração aberto em serviço a Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós estamos cantando corinho. Ao único que é digno de receber. Vem ao altar, se Deus tocou com você. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Posso fazer só mais uma demo? Nós limos o capítulo de número 18. Se você volta no capítulo de número 15, Abraão estava fazendo um sacrifício a Deus também. E no capítulo de número 18, ele volta a fazer sacrifício a Deus através daquele oferecimento que ele faz, pelo mesmo motivo. Às vezes você está falando assim no seu coração: eu já entreguei essa promessa a Deus, eu já entreguei isso a Deus no passado, mas ainda não aconteceu, não foi? Entrega de novo. Faz um compromisso novo diante de Deus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Coroamos. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Pai, nós recebemos a tua palavra nessa noite, Senhor. Uma palavra de renovo, Senhor, Pai, de restauração, Senhor, dos sonhos, dos projetos, da expectativa, Senhor. Sabendo que o teu projeto maior, Senhor, a salvação das nossas almas, ó Pai, não pode ser malogrado, Senhor, malogrado pelas más decisões dos homens. Mas o Senhor, Pai, é aquele que nos salva, que nos cura, que nos liberta para a glória do teu nome. Senhor, as expectativas da nossa vida, Senhor, Pai, são as mais variadas, ó Deus. Mas nessa noite o Senhor nos visitou com a tua palavra, Senhor. Senhor, Pai, abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que tomam novas decisões, ó Senhor, através daquilo que foi ministrado, Senhor, aqui, ali e além, Senhor, e que eles possam receber um renovo da tua parte, Pai. Senhor, nós também te agradecemos, ó Senhor, pela reunião dessa noite, Senhor, por esse tempo que passamos na tua presença, Senhor, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a guardar a palavra que nos foi ministrada, Senhor, e a viver, Senhor, Pai, na nossa vida, conforme a tua vontade, Senhor. Senhor, Pai, usa nas tuas mãos, ó Senhor, na nossa igreja durante toda a semana, Senhor, Pai, para alcançar muita gente para a glória do teu nome. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.